Pai do Senhor, irmãos, shalom a todos. Bem-vindo à primeira aula nossa do curso de homilética, né? Eu quero louvar a Deus pela vida de todos os alunos e alunas desse curso e agradecer a todos vocês que estará estudando comigo, né, nesse curso maravilhoso, né? Quero iniciar com uma oração e pedindo ao Eterno que Ele venha nos abençoar e nos iluminar com a presença do Seu Espírito Santo, né? Vamos orar a Deus. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nós entramos em Tua presença e pedimos agora, Ruach HaKodesh, Espírito Santo, a Tua graça. Também Te louvamos, ó Eterno, pelo Mashiach Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Nazareno. Eterno, venha abrir a minha mente, a mente dos alunos, das alunas, para que possamos juntos aprendermos a Tua Palavra. Pai, que esse estudo, este curso venha impactar vidas para a glória do Teu nome. Amém. Jesus, graças a Deus. Louvado seja o Eterno por esta oportunidade que a nós é concedida. Meus irmãos, nós iremos hoje iniciar nossa primeira aula do curso de homilética, dizendo para os irmãos que esse curso ele vai complementar o curso anterior, que foi o curso de hermenêutica. É um curso muito bom, muito profundo, o qual nós teremos aqui grandes lições, grandes aulas e grandes aprendizados, né? Então você deve estar se perguntando o que é homilética, né? A palavra homilética ela é nada mais, nada menos, seu significado, a arte da pregação, né? Perdão, a arte de interpretação hermenêutica. A homilética significa aí a arte do sermão, da pregação. Esse curso ele tem por objetivo e finalidade me ensinar a ética do pregador, como também a postura e também como preparar sermões, como dar uma palavra, o que o pregador deve ser feito, o que um pregador ele não pode fazer. Então o curso de homilética ele vem aí para nos doutrinar acerca da pregação. Amém? Quero iniciar aí e pedir para você esteja sempre com um caderno, um lápis, o seu tablet, seu iPhone, o seu celular, aquilo que esteja aí à sua disponibilidade, sempre fazendo as anotações. Eu darei alguns extras, aí algumas revelações de Deus, e eu quero compartilhar com você alguns extras dentro do curso da homilética. Vamos lá então. Você deve estar perguntando, irmão, o que significa homilética, né? O que lembra omelete, né? O que lembra essa palavra, né? Aí para nós interagir. Então, irmãos, a palavra homilética definição. Homilética é a ciência que se ocupa com a pregação cristã, de modo particular, com um sermão proferido no culto, no seio da comunidade reunida. Tá aí então a definição aí na apostila, na página 1º, o que é homilética, que seria a introdução. É a introdução, na verdade. Então, homilética é a ciência que se ocupa com a pregação cristã. Então, quando alguém falar, irmãos, o que é homilética? O que significa essa palavra, esse curso? Você vai dizer, ela é a ciência que trabalha a pregação cristã. O discurso, a prédica, o sermão, né, proferido pelo pregador e pela pregadora. Então, isso
o significado, a definição da palavra homilética, de modo particular com o sermão proferido no culto. Então vai ser muito bom aí esse curso, né? O termo vem da palavra grega homilia, tá? Interessante, né? Então a palavra homilética é um termo grego, a sua raiz vem da palavra homilia. Olha que coisa interessante. Irmãos, lembrando os irmãos que o Novo Testamento ele foi 100% escrito em grego. 100%. O Novo Testamento, os 27 livros canônicos, ele foi totalmente escrito na linguagem grega, que era chamado grego koiné, um grego comum que se usava nos dias ali, nos tempos dos apóstolos, nos tempos de Jesus Cristo, no tempo do rei Herodes. Então se usava o grego koiné, que era a língua muito utilizada do Império Romano, que estava ali julgando sobre o comando de Israel, de Jerusalém, né? Então vamos lá. O verbo homilen era usado pelos gregos sofistas para expressar o sentido de relacionar e conversar. Eu tô lendo tudo isso aí aqui na apostila, tá bom? Você possa acompanhar aí com a sua apostila em mãos. Então, irmãos, o termo homilética, nós falamos da raiz grega, vem da palavra homilia, o verbo também que significa homilene. Homilene era usado pelos gregos sofistas para expressar o sentido de relacionar e conversar. Olha que interessante. Então, esse curso ele vai nos ajudar a relacionar e a conversar. Esse é o objetivo do curso de homilética. Ele vai nos doutrinar a relacionar com o público, conversar com o público de forma ética e de forma elegante, sem grosseria, sem estupidez. Esse curso será espetacular para a glória de Deus, né? Que o nome do Senhor seja glorificado. Então esse é o objetivo para você entender um pouquinho aqui do curso de homilética, né? Vamos à frente aí, eu tô lendo aqui, eu vou até mostrar para você aí, ó. Eu tô aqui com apostilas em mãos, tá bom? Tô aí com a apostila. Vamos que vamos lá. Homilia designa homilia designa especialmente no Novo Testamento o estar juntos ou relacionar-se. Nos primeiros séculos da era cristã, o termo passou a ser usado para denominar a arte de pregar o sermão. Tudo isso aí eu estou lendo na apostila, tá bom? Então nós já falamos disso. A palavra homilética significa a arte de pregar o sermão. Deixa eu te dar aqui uma orientação de Deus. Seria interessante você estar sempre usando a palavra sermão. Isso mesmo. Eu preparei uma pregação. O correto se falar é sermão. Eu preparei um sermão. Eu tenho nessa noite um sermão de Deus, uma revelação do eterno. Então, meus irmãos, o tema do sermão é tal. Então, use muito a expressão sermão, tá? É uma expressão mais correta dentro da homilética, dentro da arte da pregação. Vamos lá. Daí deriva-se o sentido homilética de suas formas de expressão. Desde então, muito cedo, a homilética passou a fazer parte da teologia. Então, a homilética ela é uma das matérias aí, quando você estuda a teologia, a homilética é uma das principais matérias, juntamente com a hermenêutica e a exegese, que vai te dar uma base espetacular ao longo da teologia. É uma das principais matérias da teologia, a homilética. Prosseguimos. Sua tarefa não se limita apenas
a princípios teóricos, mas concentra-se grandemente no treinamento prático. Interessante, irmãos, que o curso de homilética ele não fica só na teoria. Esse curso ele deve ser colocado à prática. O que é isso, irmão? O que é isso, professor? Eu quero dizer para você que não adianta você estudar a homilética se você não colocar a prática no dia a dia lá na sua congregação, aonde você congrega, aonde você discursa, ou seja na sua congregação, seja em uma célula, seja numa praça, seja no ar livre. Tudo que você aprender aqui você precisa colocar em prática, né? Isso é o primeiro princípio fundamental para quem estuda a homilética. É indispensável o pregador, ele precisa colocar tudo aquilo que ele aprende, ouve, em prática. Certamente Jesus Cristo, ele conta uma parábola em Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir. Ele diz ali uma parábola proferida, comparando duas casas, dois alicerces, dois construtores e dois resultados. O primeiro lhe diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu comparo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, disse Jesus Cristo, o maior rabino da história de Israel. O que Jesus ele está ensinando? Dizendo que nós não devemos só ouvir, nós devemos ouvir e praticar tudo aquilo que ouvimos e aprendemos, tá? É isso que é o objetivo principal do curso de homilética. Ouvir, aprender e praticar na sua congregação, onde você discursa, profere e inicia pregando o seu sermão bíblico. Prosseguimos. Letra A. O seu objetivo primordial, olha o que diz assim: o objetivo principal da homilética, desde o seu remoto princípio, foi orientar os pregadores na dissertação de suas prédicas e, ao mesmo tempo, fazer com que os mesmos adquiram princípios corretos, de despertá-los a ter a ideia dos erros e falhas que os mesmos, em geral, cometem. Olha que coisa interessante. Então, o curso de homilética ele vai mostrar ao longo aí os erros que deve ser evitado por aquele que discursa ou aquela que discursa. Ele vai mostrar as nossas falhas, o que nós precisamos melhorar como proclamador do Evangelho, como anunciador das boas novas, né? O que nós devemos corrigir, o que nós não devemos fazer quando a gente for discursar um sermão em público. Então, esse é o objetivo aí do curso de homilética. Eu estou aqui na introdução, nessa primeira aula, para você entender toda a base de como será o fundo, o curso, né? O curso de forma geral. Então, vamos lá. São inúmeras as obras, boas e úteis, em diversos idiomas e de diferentes datas, que tratam diretamente desta disciplina. Quando a lemos, descobriremos inúmeros defeitos em nós mesmos e nos outros, alguns deles extravagantes e grosseiros. Olha aí, irmãos, o curso de homilética ele vai mostrar defeitos de nós, porque nós não somos perfeitos. Não existe pregador, pregadora perfeita. O único perfeito, Jesus Cristo de Nazaré, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Esse curso ele vai mostrar algumas grosserias em que o pregador comete no altar. A gente vai falar disso muito aí, tá? Vocês vão ver muitas coisas que pregadores, por falta de instrução, por falta de ética, eles falam besteiras, estupidez em cima do altar, usando a palavra de Deus. Isso é muito
triste e muito embaraçoso para quem está ouvindo um pregador e vendo as suas grosserias, né? Isso aí a homilética vai mostrar e vai corrigir a você não praticar essa falha, esse erro. Prosseguimos ali então. Com efeito, porém, à medida que vamos lendo estas obras, corrigimos estas falhas que se apresentam. Convém notar que a homilética não é a mensagem, ela disciplina o pregador para melhor entregar a mensagem. Não nos esquecemos, a mensagem é de Deus. Irmãos, preste atenção aqui. Então, a homilética, ela não é a mensagem em si. Ela vai te disciplinar a entregar a mensagem de forma correta. Então, não confunda a homilética com a mensagem. Ela é a disciplina que disciplina o pregador para melhor, de forma possível, entregar o seu sermão e o seu discurso. Não nos esquecemos que a mensagem é de Deus. Está aqui na apostila. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 19. Preste atenção numa coisa aqui, meu santo, minha santa. Quando você subir no altar, diga sempre: a mensagem é de Deus. Então, a mensagem não é minha. A mensagem não é sua, pregador. A mensagem não é sua, pregadora. A mensagem é do Eterno. É Ele quem te dá a mensagem. É Ele em que revelou a Bíblia. Tudo que está na Bíblia foi inspiração do Espírito de Deus. Então eu fico triste com alguns pregadores. Quando eu digo pregadores de forma no sentido ali de sexo, eu não estou dizendo só do sexo masculino. Pregador, obviamente, estou também referindo a pregadoras, a mulheres que pregam, que ensinam em suas células, em suas congregações. Eu me refiro a homens e a mulheres também. Então, quando eu digo que, de forma geral, pregadores que sobem no altar dizendo: eu tenho uma mensagem hoje que vai abalar a igreja. Não, você já pode pedir misericórdia de Deus, né? E falar e orar por esse pregador, porque a mensagem não é dele. A mensagem é de Deus, tá bom? Não esqueça disso. A mensagem não é nossa. A mensagem ela é do Espírito Santo, é de Deus, irmãos. Não nos esquecemos disso. Isso é importante o pregador. Tem pregador que fala: eu preguei e aconteceu algo tremendo. Eu preguei, não sei, muitas pessoas aceitaram. Você não fez nada, meu querido. Você simplesmente anunciou a mensagem do Eterno. Foi a mensagem que curou no culto. É a mensagem que salvou almas. É a mensagem que batizou com o Espírito Santo. Eu sou apenas, sabe o que? Uma voz. O pregador é apenas uma voz, como disse João, que clama no deserto, tá? Não esquece disso. Nós somos apenas o machado. E quem usa o machado é o Eterno. Glória seja dada ao nome do Eterno. Então a palavra não é sua, nem minha. A palavra é do Eterno. Tá bom? Prosseguimos aqui nessa introdução. Entretanto, não devemos esquecer que para melhor compreensão e apresentação da mensagem, deve haver um certo preparo e treinamento por parte do orador. Então, irmãos, a homilética ela já está te ensinando isso hoje. O pregador, ele precisa treinar. Ele precisa se preparar antes de subir no altar. Desculpa. Sabe por que existem muitas pregações que a gente ouve, e eu creio que você já ouviu também, e que você sente assim: meu Deus, você vê que o pregador, por mais que ele se esforça, e ele acaba enchendo linguiça, né? Como se diz aí, um adágio, uma verdade, no sentido ali metafórico. Existem muitos pregadores que enchem linguiça no culto.
eles acabam começando ali o sermão e não conseguem terminar, né? Então sempre está faltando alguma coisa. Por que que isso acontece, meu irmão? Porque você não se preparou. Porque você não se preparou, pregadora. Todo atleta, ele precisa de um preparo. Seja no futebol, seja no basquete, seja no vôlei, no beisebol. Então, todos os atletas, eles treinam, né, semanas e ali ficam preparados para que no dia da partida eles vençam a partida, ou que se não vencer, que pelo menos eles deem o seu melhor dentro da partida, dentro daquela partida. Assim também não é diferente no reino espiritual. O pregador, ele precisa treinar, se preparar antes de subir no altar. Mas como que eu vou se preparar, irmão? É simples, você vai ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. Se for possível, leia ela todos os dias, meu santo. Você vai orar, você vai estudar, você vai pesquisar em dicionários, e aí sim você vai estar preparado. Quando surgir a oportunidade, você vai estar como um atleta, né? Já estou preparado para entrar na partida, né? E dar o meu melhor. Oh, glória a Deus. Então, a partir de hoje você está aprendendo algo interessante. Só suba no altar se você estiver confiante e preparado naquilo que você vai falar. Tá bom? Isso é muito importante. Por exemplo, você vai falar sobre amor. Você vai ler o texto, né, na sua casa sobre o amor. Você vai estudar o que significa a palavra amor. Qual é a raiz dessa palavra grega? O que eu posso aprender com o amor? O que o amor traz? O próprio Jesus nos amou, né, de forma incondicional. Então tudo isso aí você está treinando na sua casa, meu querido. E aí você pode ter certeza que se você se preparar, a sua mensagem será muito edificante e glorificará de uma forma grande o nome de Deus. Tá bom? Eu tenho certeza que será espetacular se você se preparar. Veja bem que tudo na vida precisa de um preparo. Deus, ele levanta homens e mulheres, mas essas mulheres e homens, nós precisamos nos preparar diariamente, constantemente para a obra de Deus, né? Glória seja dado ao nome do Eterno. Prosseguimos. Vamos abordar agora o segundo tópico aqui, que está como letra B, a homilética e a eloquência. Eu tenho certeza que você já ouviu falar nessa palavra eloquência. Vamos ver o que é eloquência, né? Vamos lá. A missão principal da homilética é conservar o pregador. O pregador aqui tem sentido abrangente, inclui pessoas de ambos os sexos, tá? Mulheres também. Na rota traçada pelo Espírito Santo, ela ensina onde e como se deve começar e terminar o sermão. Olha que interessante. Então tá aí, tá, irmãos? Vai ensinar como começar, o início, o meio e como terminar um sermão, uma prédica do seu discurso. O sermão tem por finalidade convencer os ouvintes, seja no campo político, forense, social ou religioso. Por esta razão, a homilética encontra-se ligada diretamente à eloquência. Vamos lá, eloquência. O que é eloquência? A eloquência é a capacidade intelectual de convencer pelas palavras. Vou ler de novo. Eloquência é a capacidade intelectual de convencer pelas palavras. As palavras os esclarecem, orientam e movem as pessoas. Irmãos, olha que coisa aqui interessante que eu vou te falar agora. O que é eloquência? Alguém já ouviu essa palavra? Eu fui em determinada igreja, né? E tinha um pregador lá pregando. Desculpa aqui, irmãos. Desculpa aí.
pregando sobre uma palavra tremenda, e esse pregador gritava, sabe? Ele era eloquente porque ele gritava muito alto. Irmão, minha irmã, isso não é eloquência. Gritar não faz uma pessoa ser eloquente. As pessoas estão confundindo aí dentro da igreja, achando que eloquência é gritaria. Tem pregador que só falta quebrar o altar, batendo no altar e gritando. Isso não é eloquência, meu irmão. Hoje você está aprendendo aqui em homilética, nesse curso, o que é eloquência? É a habilidade de convencer as pessoas que te ouvem. Isso é eloquência. Então o que é um pregador eloquente? É aquele pregador que prega a palavra, o ouvinte, o seu público, ele se convence daquilo que o pregador está pregando, então, e esse pregador acaba ganhando o seu público, o seu ouvinte. Esse pregador, ele é eloquente. Que o Eterno venha nos ajudar, né, a ser eloquente. Tá aí, né, irmãos? Então isso é eloquência. Então eloquência não é gritaria. O que é eloquência? É a habilidade de convencer as pessoas que te ouvem. Eu profetizo já e agora na tua vida que o Eterno venha te usar para convencer, para instruir pessoas, né? E que as pessoas possam se convencer através das suas pregações, dos seus sermões, das suas prédicas. Glória, louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Olha que você está aprendendo aqui, isso é espetacular. Glória a Deus. Vamos lá então. Continuamos, né? As palavras esclarecem, orientam e movem as pessoas. O orador que consegue mover as pessoas, persuadindo-as a aceitar as suas ideias, é eloquente, pois a eloquência é a capacidade de persuadir pela palavra. Fala de Apolos, um homem judeu natural de Alexandria, que era eloquente e poderoso nas Escrituras. Atos, capítulo 18, versículo 24. Então vamos ver, nós já falamos aqui o que significa eloquência. Eloquência é o poder de convencer as pessoas que te ouvem a aceitar a sua ideia ali no altar, aqui no seu discurso. Mas vamos ver na Bíblia o que a Bíblia fala sobre eloquência. Eu convido você a abrir aí a sua Bíblia em Atos comigo dos Apóstolos, capítulo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo de número 24. Vamos ler lá, por favor. Atos, Novo Testamento, tá? Tá depois do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João. Depois de João, nós entraremos no livro de Atos. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 24, que diz assim: diz o epígrafe: Apolo em Éfeso e em Corinto. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, olha aí, e poderoso nas Escrituras. Grife isso na sua Bíblia. Varão eloquente e poderoso nas Escrituras. E este era instruindo no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. E ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Versículo de número 28. Porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Meu santo e minha santa, preste atenção aqui numa coisa. Por isso que eu amo a Bíblia, né? Porque a Bíblia ela fala
tudo está na Bíblia. Tudo, qualquer matéria da teologia. Na verdade, a teologia é a Bíblia. Não existiria teologia sem a Bíblia. A Bíblia é a fonte que emana a teologia. Então vamos lá, irmãos. A Bíblia vai descrever aqui um homem chamado Apolo. Esse Apolo aqui, a gente vai aprender algumas lições agora com ele. Nós aprendemos aqui com Apolo, aqui dá uma mensagem para você pregar na tua igreja, olha aí, para você ensinar. Nós vamos aprender com Apolo algumas características de um homem que quer ser eloquente, que quer ganhar almas, que quer convencer o seu público a aceitar a sua ideia, as suas dinâmicas, as suas teses baseado nas Escrituras. Primeiro, a Bíblia diz que Apolo ele era natural de Alexandria, né? Era um varão eloquente. Então a primeira característica de um pregador, ele precisa ser eloquente para dar resultado na obra de Deus. Ele precisa ter habilidade de convencer as pessoas a aceitar o seu sermão e as suas prédicas. A segunda característica de um pregador eloquente, ou a primeira, né? Ele é poderoso nas Escrituras. Diz a Bíblia que Apolo era poderoso nas Escrituras. A palavra poderoso nas Escrituras significa ele conhecia profundamente, intensamente, intimamente as Escrituras. Ele conhecia o Antigo e o Novo, né? O Antigo Testamento, perdão, porque aqui ainda não existia o Novo Testamento. Então, você quer ser eloquente? Primeiro conheça as Escrituras. Tenha intimidade com as Escrituras, né? Se relacione com as Escrituras. Tenha intimidade, converse com a Bíblia, ame a Bíblia. Pregador que tem preguiça de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, você não vai ser um pregador eloquente, meu querido. Não vai conseguir convencer o seu público. Quer ter uma pregação forte usada por Deus, ver almas se rendendo através de seus sermões? Seja poderoso nas Escrituras. Leia a Bíblia. Viva ela, ame ela, pratique ela. Primeira característica, então, de um homem eloquente. Ele era poderoso nas Escrituras. É indispensável um pregador, ele precisa ler a Bíblia. Que ele está pregando a Bíblia. Ele está trazendo o seu sermão, é a Bíblia. Segunda característica, diz a Bíblia, que ele era instruído no caminho do Senhor. Apolo era instruído. O que é instruído? A palavra instruído no grego significa que ele era doutrinado. Ele vivia aquilo que ele pregava.